Espero que vocês estejam bem. Então, hoje vai ser uma revisão sobre carboidrato. Antes de tudo, o que é um carboidrato? Então, ele é um carbono ligado a uma água, ou seja, um carbono hidratado, daí vem o nome carboidrato, onde a fórmula é CH2O vezes N, né? E eventualmente vai aparecer um enxofre, um nitrogênio e um fósforo. Eles são polidioxicetonos ou polidioxaldeídos, com 3 ou mais carbonos. Aqui é um exemplo de um polidioxicetono, onde tem em sua constituição o glutamato de cetona. Isso não, sempre vai ser no carbono 2, né? E tem o polidioxaldeído, onde tem o glutamato aldeído, que vai ser sempre o carbono 1. Eles podem ser classificados em monossacarídeos, bisacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, começando pelo começo, os monossacarídeos, eles vão ser a base de todos os outros carboidratos e eles são os menores. Eles são classificados de acordo com o número de carbonos que possuem. Então, eles podem ser uma triose, uma tetriose, uma pentose, uma hexose e uma heptose. E eles são constituídos por cadeias carbônicas saturadas, ou seja, sempre com ligações simples, não são ramificadas e são ligadas por ligações covalentes simples. Além disso, um dos carbonos vai realizar ligação dupla com o oxigênio, formando a carbonila, ou no grupamento cetona, no segundo carbono, ou no grupamento aldeído, no primeiro carbono. Então, aqui são os exemplos das aldoses, onde a Raquel comentou que tinha que decorar a glicose, onde é uma aldose, com a hidroxila virada para a direita, no terceiro carbono a hidroxila é virada para a esquerda, né? Então, isso daqui é importante saber, pelo menos da glicose. Da cetose e a frutose que ela pediu, né? Então, e como ocorre a ciclização dos monossacarídeos? Então, é o pirano e o furano, onde o pirano ele tem 6 átomos e o furano ele vai ter 5. Onde basicamente só vai ocorrer a ciclização do monossacarídeo. E isso vai ocorrer como? Através de uma ligação covalente entre o oxigênio da carbonila, C1 para a aldose e C2 para a cetose, né? Aqui, ó, C2 cetose, C1 aldose. Então, vai ser sempre na única dupla ligação. E com o hidrogênio de uma das hidroxilas, ou C4 ou a C5. Então, aqui, percebam, o carbono 6, ele é um pouco maior, né, e ele está para fora, ou seja, se ciclizou no carbono 5. Então, o carbono foi feita a ciclização dessa forma, certo? Na C1 para a aldose, que se ligou a C5 e o heteroátomo está aqui. Agora, no caso da cetose, ele vai se ligar aqui no carbono 2 com o hidrogênio da hidroxila do C5, ou C4, né? Essa questão aqui do último não tem muita regra. E quais são os papéis? São 2. Tem o papel energético, que são normalmente os carboidratos com 6 carbonos, onde vai ter a glicose, a frutose, a galactose, e o papel estrutural, quando esse carboidrato possui 5 carbonos, que vai ser a ribose ou a desoxirribose. A gente vê muito isso no próprio DNA mesmo. E os sacarídeos agora. O que são? Eles são formados pela união de 2 monossacarídeos. Eles têm um papel energético normalmente, onde vai ter a maltose, que é uma glicose mais uma glicose, e ele é um açúcar redutor, isso é importante. Tem a sacarose, que é uma glicose mais uma frutose. E tem a lactose, que é uma glicose mais uma galactose, que também é um açúcar redutor. Eu vou explicar melhor isso futuramente. Então, aqui a lactose, ela se liga, a ligação da glicose mais a galactose através de uma
ligação do tipo beta 1,4, né? Isso é realizado por meio de uma desidratação, também chamado de ligação glicosídica, porque está ligando glicídios, né? E aqui esse exemplo da maltose é um tipo de ligação alfa 1,4. E o que são os açúcares redutores? Eles vão ser capazes de reduzir os íons metálicos em reações na quais o açúcar se oxida, formando ácidos carboxílicos. Então, é interessante perceber que no açúcar não redutor, ele não possui uma hidroxilamida em sua extremidade, o que difere do redutor que ele possui, que é a glicose, tem uma hidroxilamida. Então, é essa hidroxilamida que ela vai reduzir os íons metálicos, formando os ácidos carboxílicos. E na cadeia aberta, vai precisar de um grupo carbonila e na cadeia cíclica de um hidroxila. Exemplos: a glicose, a frutose, a lactose, a galactose e a maltose. Isso é importante, normalmente ela cobra em provas. Agora, a diferença da reação de Maillard e da reação de caramelização. Então, a reação de Maillard ela vai acontecer entre aminoácidos e os açúcares redutores. Ele vai requerer temperaturas mais baixas em comparação com a caramelização, por sua vez, né, que a reação de Maillard geralmente acontece entre 140 graus e 165. Também produz uma ampla variedade de compostos, que contribui para sabores e aromas complexos, como os pães assados, carne grelhada, café torrado e a cerveja. A cor resultante vai ser marrom claro a marrom escuro, dependendo dos compostos formados, e geralmente vai ocorrer em ambientes úmidos. Já a caramelização é diferente, porque ela vai acontecer exclusivamente com os açúcares, como a sacarose, que é o açúcar de mesa normal, né? Vai requerer temperaturas mais elevadas, né, normalmente acima de 160, e produz um composto de sabor doce e aroma de caramelo. Por isso o nome, né, caramelização. E a cor resultante vai ser predominantemente marrom, variando de dourado a marrom escuro. E pode ocorrer em ambos os ambientes, tanto úmidos quanto secos. Então, em resumo, o que é? Qual é a diferença das duas? A reação de Maillard vai envolver aminoácidos e açúcares redutores. Vai ocorrer em temperaturas mais baixas e produzir uma gama mais ampla de sabores e aromas complexos. Já a caramelização vai envolver apenas açúcares. Ocorre em temperaturas mais altas e produz predominantemente o sabor e o aroma de caramelo. Agora, sobre a ligação glicosídica. Então, ela é realizada através das enzimas glicosiltransferases, né? E ela vai ser denominada conforme o número do carbono, desses dois aqui, e conforme a posição da hidroxila no carbono anomérico, que é este aqui, ó. Então, por exemplo, este aqui é o carbono anomérico, o C6 que está para fora, né? Ele normalmente fica para fora da ciclização. Então, esse C6 ele está distribuído de maneira trans nessa ligação. Por isso, quando estiver distribuído de maneira trans, vai ser uma ligação alfa-glicosídica. E se estiver no mesmo plano, como é o caso, né, aqui, vai ser uma ligação beta. Agora, sobre os oligosacarídeos. Eles vão ser formados pela união de 3 a 10 monossacarídeos e ele vai ter um papel estrutural das glicoproteínas. Depois eu tenho uma aula que eu explico isso melhor. E agora os polissacarídeos, eles vão ser formados pela união de 10 monossacarídeos e mais de 10 monossacarídeos, ligados todos em sequência. Tem a opção do homopolissacarídeo, onde são 10 monossacarídeos do mesmo tipo, ou heteropolissacarídeos, que são monômeros diferentes. Eles podem fazer as ligações glicosídicas das atitudes que não são carboidratos, levando o nome do heteroátomo, né? E tem os papéis, o energético, que vai ser o amido e o glicogênio, que são reservas energéticas, e o estrutural, que vai ser a celulose, a actina e a peptidoglicana.
Então, os homopolissacarídeos são muito importantes na questão do glicogênio, né? Como eu comentei um pouco tempo atrás, né? E essas ligações, iniciais, medição e sequência, são ligações do tipo alfa 1,4. E as ramificadas são do tipo alfa 1,6. Então, é importante essa questão da nomenclatura da ligação mesmo. Aqui são as referências. Obrigada. E qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá?